era a mesma multidão que dias atrás estava ali cantando pelo caminho, colocando suas vestes, colocando os ramos e dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Era a mesma multidão que o recebeu como rei numa entrada triunfal em Jerusalém, e agora é a mesma multidão que grita: crucifica, crucifica, solta Barrabás, solta Barrabás. A mesma boca, liberando bênção e maldição. Isso é muito sério, irmãos, porque rejeitavam ou estavam rejeitando aqueles que dias, muitos poucos dias, estavam ali admirando. Uau, nunca vimos coisa assim, esse homem fala de uma forma tremenda, milagres extraordinários. Isso espantava o coração daquelas pessoas. Veja que Jesus, ele estava diante de um povo emocionalmente instável, não tinha controle, não tinha domínio. E sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, ele não estava medindo quem ele era pelos sentimentos e a emoção do outro. E isso aqui é muito importante. Nós lidamos com pessoas extremamente estressadas todo dia, que parece que está na flor da pele, um olhar já pinota. Jesus, ele baseava quem ele era, não naquilo que falavam dele. Ele tinha uma identidade, ele sabia quem ele era em Deus. A identidade de Jesus era muito bem estruturada, por isso que ele não se exaltou quando ele foi ovacionado e aplaudido, e também não se descontrolou quando ele foi humilhado. O equilíbrio dele permaneceu, tanto para o aplauso quanto para a ruína. Ele permaneceu intacto, inteiro. Essa construção precisa ser feita dentro de nós, irmãos. Precisamos crescer nesse nível de conhecimento de Deus para ter essa maturidade, para não estar entrando em discussões vãs e tolas. E aí você olha para Jesus e se espanta. Que controle emocional tremendo esse homem tinha. Isso impressiona, claro que impressiona. Por quê, irmãos? Porque Jesus tinha ali todo o poder para reagir. Jesus tinha ali argumentos necessários para se defender. Jesus tinha ali autoridade para destruir todos eles se ele quisesse. E mais, ele tomou uma decisão. Ele escolheu permanecer alinhado com o seu propósito. O propósito dele era realmente vir e morrer por aqueles perdidos. Então eu não vou entrar no jogo deles, eu vou manter o meu propósito, o meu foco. As pessoas estão tão dispersas hoje que elas não conseguem manter foco nem numa leitura, seja ela qual for. Começa a ler, se o texto for grande, já deixa para lá. Meça no seu celular. Se a pessoa mandar um recadinho escrito, pequeno, você lê. Mas se for um textão, você já passa. Se for áudio, 2 vezes, já passa. Há uma inquietação interna e nós precisamos trabalhar isso em nós, crentes. Nós não podemos ser pessoas assim, manter alinhado a nossa vida com o propósito. O silêncio dele, irmãos, era a força de controle que ele tinha. Qual é o controle que você tem das suas emoções? Qual é o controle que você tem quando as coisas fogem da rotina? Quando não é do seu jeito? É algo muito difícil hoje. Eu vi uma cena ontem que eu fiquei chocada horas. O pai estava jogando bola com o filho rapaz e mais outros rapazes. E não aconteceu nada. Assim, ninguém viu nada. Mas ele foi lá e espancou o menino, o rapaz dele, o filho. Espancou numa quadra. E as pessoas queriam tirar, os outros não queriam, não, é pai dele. Falei, mas o cara não fez nada. E ele espancando os filhos. E o outro que quis se meter, o outro começou outra briga. Veja como está o nível do estresse das pessoas, irmãos. Isso é uma insanidade. Nós não termos controle. Veja, quando nós estamos no controle das nossas emoções, e elas não estão nas mãos
do Pai, nós começamos a agir dessa forma, uma forma descontrolada, algo interno que o cão mesmo fica falando nos ouvidos da pessoa e faz ela se jogar em cima de outra de uma forma tão animalesca dessa, sem necessidade de nada. Mas Jesus, ele tinha esse controle muito forte dele, era um domínio, porque a traição que ele sofreu não alterou a sua essência, a injustiça não roubou a sua paz, e mais do que isso, irmãos, a rejeição não levou a abandonar o seu propósito. E presta atenção que essas três coisas são o que mais toca na nossa humanidade: a traição, a injustiça e a rejeição. São sentimentos muito fortes que a grande maioria não sabe administrar. Nós sofremos muitas vezes com as traições, sofremos quando somos injustiçados, sofremos quando somos trocados por alguém ou rejeitados por alguém. É a nossa humanidade gritando. E nós cristãos temos cura. Jesus é aqui o modelo para mim e para você. Por isso que as pessoas hoje estão tão fragilizadas, porque não querem Jesus. Emocionalmente, irmãos, as coisas pequenas estão provocando verdadeiras explosões de ira. As coisas pequenas estão provocando cancelamentos, excluindo pessoas do seu círculo social, estão fazendo pessoas romperem de forma impulsiva até com os parentes, não falar com os irmãos, com os pais, com os parentes próximos por alguma coisa. Veja que há uma necessidade de validação muito forte. Se não for validado, a tromba cresce. Se não for honrado, fica doente. Meu Deus, é uma coisa muito insana, irmãos, porque as pessoas hoje não conseguem escutar um não. Tem que ser sim, tem que ser sim, e está tudo pronto no tempo e na hora. O não é uma resposta, e é uma resposta saudável, porque não é para aquele momento, e precisamos aprender a receber esses nãos, porque nós nos tornamos pessoas incapazes, irmão, de suportar confrontos ou frustrações. Os confrontos geram curas, a exortação é bíblica, precisa acontecer, porque é o momento que o Senhor ajusta a nossa vida, ajusta o que está errado, que nós não enxergamos, o espelho não nos mostra, mas alguém que está nos acompanhando tem que ter essa liberdade de dizer o que está errado para a gente corrigir, irmãos, e isso não é motivo de ofensa, não é motivo de ficar com raiva, é agradecer. Obrigado, meu irmão, porque eu não estou enxergando isso, eu ainda não vi isso. Mas nós achamos que já somos pessoas perfeitas e ninguém pode falar nada, que a gente está se doendo com isso. Crentes, pelo amor de Jesus, precisamos muito de cura, porque a maturidade espiritual, irmãos, não é ausência de emoção. O Senhor colocou isso em nós, faz parte da nossa vida, sim, mas nós precisamos ter governo sobre elas. É diferente. Temos emoções, mas precisamos saber governar, administrar cada uma dessas emoções no tempo e na hora certa. Jesus não foi um homem isento de emoções, pelo contrário, ele teve tristeza, ele teve angústia, ele teve dor, ele teve abandono, mas essas emoções não governaram o coração de Jesus. Nenhuma vez, irmãos, ele soube tomar decisões em cada uma dessas partes, tanto que até o seu silêncio incomodou. Você não vai falar nada, mas ele sabia a hora de falar. Muita gente hoje, irmãos, infelizmente, é conduzida por opinião dos outros. O que os outros dizem, fazem. O que a moda diz, faz. O que as telas dizem, fazem. Isso não é um modo de vida adequado. Há muitas pessoas cheias de carência. É como uma esponja que suga quando encontra alguém que lhe derrama amor ou uma atenção. Essa necessidade de ser aprovado no que faz.
Querido, transfere para Ele que o Pai é quem está aprovando as nossas atitudes ou não. Não precisa que alguém venha dizer que você é bom nisso ou naquilo. Essa necessidade está corroendo, porque não escuta e fica carente e leva para o campo da rejeição e leva para outras áreas. E isso vai gerando uma instabilidade emocional muito forte. É muito importante olhar aqui que Jesus, ele esteve diante dessas emoções, irmãos. Ele não foi isento de nenhuma delas, exatamente para mostrar para mim e para você como devemos agir diante dessas situações. Ele teve rejeição pública, Jesus teve falsas acusações, Jesus teve humilhação, Jesus teve abandono de discípulos, tá, líderes? Jesus teve pressão política sobre eles, Jesus teve violência emocional, e em todos esses níveis de ataques nas suas emoções, ele permaneceu inteiro. Diga aleluia. Se ele como homem conseguiu, eu e você conseguimos. Mas tem um segredo, né? Que eu vou contar só no final.